Tangle e Whisper, parte 3. No local onde era o bunker abandonado do Eggman, Tangle e Whisper estão sentadas próximas ao cofre. Tangle quer saber o que Mimic fez para Whisper, e Loba começa a contar eles. Eram 5. Smith, o artesão, ela, a escolta, Slinger, o atirador, Clairvoyance, a operacional psíquica, e Mimic, o infiltrador. Eles eram os Diamond Cutters, ou cortadores de diamante em bom português. Tangle fica impressionada. Whisper conta que eles eram um grupo mercenária anti-Eggman e que pegaram as missões mais perigosas. Ela achou que todos eram comprometidos com a causa, mas ela começa a preparar sua máscara para mostrar a Tangle. Whisper explica que os vídeos das máscaras eram conectados para os membros poderem estudar a missão e ver a perspectiva uns dos outros. Tangle fica aflita de colocar máscara logo em seguida, de estar no cofre, mas o Payback mostra o grupo realizando uma missão, uma simples missão de infiltração e destruição. Cada um faz sua parte. Whisper fica ao longe, como uma camper sniper, dando conta dos reforços que possam vir a atrapalhar. Cada membro da equipe tinha um Wisp, uma Wispon e uma especialidade. Tangle, assistindo tudo isso, ficava empolgada, e o Wisp diz que eles trabalhavam bem juntos. Tangle fica assustada, pois pode ouvir o que o Wisp estava dizendo, e logo percebe que foi por causa da máscara. Whisper diz que Smith era um gênio. Ele criou as máscaras, as armas e tudo mais. As máscaras eram para se comunicar, coordenar e agir como uma só. Ele fez a Multi-Wispon, para que todos os membros pudessem usar todos os Wispons. Era para todos terem uma dela, assim todos iriam trabalhar como um. Whisper fica triste. Tangle diz que quer saber o que aconteceu com eles. Embora ela já saiba, ela diz que a Whisper tem que tirar isso do peito. Whisper diz que não consegue, mas Tangle pede para ela pelo menos mostrar a filmagem. Whisper resistia, mas Tangle diz que quanto mais ela compartilhar, mais a Tangle pode ajudar. Os Wisps concordaram e o Whisper mostra. No vídeo, mostra a Mimic dizendo que essa missão é muito importante, porque ela vai ajudar as forças do Eggman, sem energia, na costa inteira, já que Eggman está dominando o mundo com modelos de vidas artificiais de ouriços. Mais tarde, Clary diz para Whisper ficar para trás. Whisper duvida, já que Mimic diz que nessa missão era para todos ficarem no chão, mas Claire, que tem poderes psíquicos, afirma que tem um mau pressentimento sobre a missão. Whisper questiona se eles devem abandonar a missão, mas Claire diz que não precisa, é só eles terem mais cuidado e se esforçarem mais. Dentro da fábrica do Eggman, eles estranham que não tem segurança. Claire tenta usar seus poderes para poder localizar, mas diz que Eggman colocou ondas alfas que provavelmente bloqueiam seus poderes. Slinger não gosta disso, pois tudo está indicando que Eggman está preparado dessa vez. Mas Mimic diz que depois de tudo que eles fizeram, é lógico que Eggman iria se adaptar e estar preparado, e que ninguém mais poderia destruir aquele lugar, nem mesmo a resistência. Smith diz que ambos estão certos, e que é para Mimic ir procurar por alguma coisa. Ele diz que vai e vai gritar caso veja algo. Claire aponta a direção onde as ondas alfas estão mais fortes, e seja lá o que o Eggman tenha escondido está naquela direção. Smith olha para as cápsulas e diz que já tinha ouvido falar do Metal Sonic, mas nunca tinha visto aquilo. Era um Shadow Android que acabava de despertar. De repente, a porta se fecha e dezenas de androides Shadows despertam. Eles chamam por Mimic e Whisper, pois precisam se retirar dali, mas são muito androides. Na sala do Eggman, o doutor está parabenizando a traição do Mimic. E ele justifica que, de acordo com os cálculos dele, o Eggman ia conquistar 99% do mundo em aproximadamente um mês, e ele prefere estar do lado do vencedor. Eggman perdoa o Mimic por ter o atacado e ele deixa ele embora. Porém, o Wisp do Mimic fica enfurecido e vai embora.
Porém, antes dele ir embora, o Eggman diz ao Mimic que está faltando um membro do grupo. Mimic diz que só a Whisper e ela é só uma escolta e por isso não representa perigo nenhum. Mas Eggman diz para ele finalizar o trabalho ou o Eggman finaliza ele. Mimic tenta enganar Whisper fingindo ser outro membro do grupo. Ele percebe que ela não está lá e que deixou sua arma para trás. Ele conclui que se a Whisper foi embora logo no minuto em que as coisas ficaram ruins, ela pode estar em qualquer lugar. Mas para provar ao Eggman que ele finalizou o serviço, ele vai levar a arma dela e a máscara dele mesmo, já que o Eggman não vai saber a diferença de um ou outro, e não há nada a temer de um covarde desarmado. Porém, ele não sabia que o Whisper estava escondida com o seu Whisper, observando tudo. Tagle, assustada, tira a máscara. Whisper conta que ela esperou tudo se acalmar, resgatou os Wisps e voltou para a base e pegou o protótipo do Smith. Tagle segurou seu fôlego. Tagle pergunta por que ela ter guardado essa filmagem e Whisper brava diz que é para nunca se esquecer e nunca perdoar. Tagle diz que foi por isso que ela pegou a Wispon protótipa e se juntou à batalha com seu pequeno exército de Wisps, se tornando a Anjo da Guarda. E que se juntar ao Sheldon na batalha contra New Metal Sonic deve ter sido estranho. Whisper diz que a culpa não foi dele. Tagle diz que já entendeu tudo, mas ainda assim tem uma última pergunta. Por que não levar ela junto na batalha? Mimic é poderoso, não só porque ele é perigoso, mas sim porque entrou na mente da Whisper. Se ela não quiser levar a Tagle, talvez devesse levar o Sonic, Tails ou Amy. Mas Whisper diz que Tagle foi a primeira amiga que ela se permitiu ter depois dos cortadores de diamantes, e não quer perder a Tagle também. Mas a Laymory é teimosa e diz que a Whisper também é sua amiga, e amigos cuidam um dos outros não importa o que aconteça. Whisper lembra que ele quase destruiu as duas essa noite e Tagle diz que é por isso que elas têm que dar o troco em dobro e fica muito animado. Pela primeira vez em muito tempo, Whisper se permite tocar em outra pessoa e dá um abraço na Tagle. Depois de um tempo, elas discutem o que fazer. Tagle diz que o Mimic vai voltar para pegar uma prova e mostrar para o Eggman, e por isso elas vão dar um gosto do próprio remédio dele. No outro dia, Mimic vem dirigindo um Streamger e chega no local. Conversando com o Eggman, ele diz que está no local e não está vendo nada, provando que elas não estão ali. Mas Eggman quer que ele revire cada escombro para dar provas, já que ele já errou uma vez. Mimic diz que provavelmente elas foram vaporizadas e não sobrou muita coisa para achar. Eggman diz que isso é problema dele e que é melhor ele achar alguma coisa, já que Mimic diz que o Whisper não seria problema e na verdade ela foi tanto problema para o Eggman que ele até serviu de esperança durante a guerra. Mimic pergunta se Eggman não tem mais o que fazer do que perseguir uma mercenária e Eggman responde que Sonic já problemas suficientes para ele e ele não precisa de mais problemas. Eggman ameaça Mimic, dizendo que se ele falhar de novo, não haverá forma nem lugar para se esconder do Metal Sonic. Em seguida, Mimic vai procurar alguma prova e descobre pegadas próximas ao cofre. Ele percebe que essas pegadas são calmas e feitas de propósito. Eggman reclama com ele, mas Mimic diz que sabe onde encontrar os inimigos. Porém, ele pede um reforço para Eggman, pois ninguém quer uma luta justa. No chão está escrito: terminamos isso onde começamos. Tem pegada das garotas e dos Wisps. O bicho vai pegar. Na próxima edição, a luta final.